Salve Maria, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Primeira aula de hoje da série de vídeos sobre o catequista, formação para vocês que são catequistas ou que pensam em ser catequistas ou não sabem bem a profundidade do que é ser catequista. Hoje, nessa primeira aula, vamos falar sobre a pessoa do catequista. Quem ele é, né? E o que é mais importante para o catequista. Aqui nesse início eu vou trabalhar com esse livro aqui, Formação Religiosa da Juventude, do Bispo T.Ham Todd. Esse livro é sensacional. Recomendo que você que é catequista compre. Eu vou tratar aqui da terceira parte desse livro, que é sobre a direção espiritual dos jovens. Então vamos aqui para a nossa aula. Assista esse vídeo até o fim. Muita gente no YouTube aqui no canal vai ver o vídeo e dá 30% ou 20% das pessoas que ficam até o fim do vídeo. Assista até o final para te ajudar. Você que é catequista, que é pai, que é mãe e quer ajudar na educação religiosa do teu filho, da tua filha, assista até o fim do vídeo e depois deixe seus comentários aqui. Então vamos lá. A pessoa do catequista. No trabalho pastoral aplicado à juventude, tem grande importância o método adequado da instrução religiosa, assim como o bom livro de texto. Então o material que você vai usar é importante, muito importante. Mas tem algo mais importante do que o material. É isso que a gente vai tratar aqui. O mais importante, porém, é a pessoa do catequista. Então o catequista, ele é mais importante do que o material que ele vai usar. Porque senão não precisava de um catequista na sala. Você dava a apostila para as crianças, elas iam estudar em casa e pronto. Mas não, você, catequista, é o mais importante para o teu filho. Para esse jovem, para esse adulto, na catequese de adulto. Não é o método. O método é importante, mas não é o mais importante. E sim o catequista. E aqui vai explicar mais, ó. Se for dotado das qualidades necessárias, terá por onde compensar os possíveis defeitos metodológicos e as imperfeições do livro de texto. Então, se pegar um livro não muito bom, mas o catequista for um catequista muito bom, vai compensar, mesmo que o livro não seja o melhor livro, mesmo que a questão pedagógica não seja a melhor, você não fez faculdade de pedagogia, você não é professor. Você, a pessoa do catequista, é o mais importante. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas ele continua aqui, ó. Ainda com o método mais adequado e com o mais excelente livro de texto, não conseguirá mais do que escasso resultado. Então não são só os estudos ali que você vai fazer que é o mais importante. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a formação da pessoa. Por isso que formações para catequista é tão importante, porque às vezes a gente pega o padre Paulo Ricardo ali, outro padre aqui e tal, que é muito importante, mas na hora de falar, a pessoa não sabe o que é ser catequista, a profundidade do que é. Então esse curso vai te ajudar nisso, entender o teu papel na tua paróquia, na tua pastoral e na tua casa. Você que é pai e mãe, que é o primeiro catequista na sua família. O mais importante é a pessoa do catequista, do que o método e o livro do texto. O estudante ou estimará o catequista mais do que outros professores, ou lhe terá menos respeito do que aos demais. É igual acontece com o professor na sala de aula. Talvez alguns professores aqui vão assistir esse vídeo. Então, ou estimará alguns professores, ou não gostará dele, né? Colocar lá ele de canto lá, não vai querer ouvir, não vai dar atenção. Será que na tua turma de catequese acontece isso? Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Muitas vezes eu fui catequista como seminarista, agora sou como padre. Então, pensa comigo. Por que na nossa época de escola, ou alguns que estão estudando ainda, a mesma turma daquela sala de aula ali que você estuda junto, por que alguns professores, os bons professores, eles conseguem manter mais silêncio na sala e conseguem transmitir o conteúdo, e por que outros não? Se o problema é sempre os alunos, por que o resultado é diferente com alguns professores? Porque a mesma turma bagunceira, que alguns professores não prestam atenção, porque quando tem um professor lá que sabe o que está falando, que ama ser professor, que ama educar, que ama os alunos que ele quer transmitir o conhecimento para aquele aluno, por que naquela aula aqueles alunos prestam atenção? Então, se o problema é só os alunos, por que todas as aulas não é uma bagunça e isso não acontece? Por que alguns professores conseguem manter o equilíbrio na sala de aula? Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Se sempre o problema é o aluno,
Por que eles se comportam diferente dependendo do professor? Olha o silêncio, porque a gente sempre coloca a culpa toda nos outros, em tudo. Aí é os outros, é não sei o quê. Então por que na sala de aula, na catequese também isso pode acontecer? Tá lá você dando catequese lá, de repente vem um outro, se tem um ou dois ou três catequistas, quando o outro vai falar, se ele tem o dom para falar, se ele ama o que ele faz, por que acontece algo diferente, o resultado é outro? Se são os mesmos alunos, que em algumas aulas parece total desinteresse, em outras eles se interessam. É isso que eu vou falar aqui nesses outros vídeos. Esse aqui é só uma introdução. A pessoa do catequista é o mais importante. O mais importante. Eu não quero aqui falar dos outros vídeos, dos outros assuntos que eu vou tratar nesse vídeo, mas é só uma pequena interrogação para que você fique pensando nisso. Como eu estou sendo catequista? Eu sei o que é ser catequista? Então aqui vai falar disso, que ou o aluno estimará mais o catequista do que os outros professores, ou lhe terá menos respeito do que aos demais. Do mesmo modo que se a religião não ocupar o primeiro plano na vida do homem, facilmente será relegada à última. E aqui vai terminar essa aula introdutória. Ou seja, você que é catequista, o principal objetivo seu é fazer com que essa criança, esse jovem, ou se for na catequese de adulto, esse adulto ame a Deus. É isso. É isso que você tem que fazer. Isso é o principal de tudo. E não que ame a você, não que goste mais de você do que a igreja. Se você está fazendo isso, você não está sendo um bom catequista. A nossa vida tem que ser levada às pessoas a Deus. Igual João Batista, sou uma voz que grita no deserto. Claro que se você for um bom catequista, você vai ser querido pelos alunos. Você vai ter a estima deles. É isso que está falando aqui. Então isso não é ruim, isso é bom. É o sinal que você ama seus alunos, é sinal que você é um bom catequista. Mas se ele amar mais você do que a Cristo, do que a igreja, aí não. Aí você está trazendo para si. Você está trazendo seguidores para você. E aí, quando o crisma acaba, eles não vão na missa, eles não vão engajar em pastoral nenhuma. Então pensa nisso, né? Eu estou levando esses jovens, essas crianças, na catequese também, na pré-catequese, na perseverança, nas paróquias onde tem, para Deus ou para mim? Para onde eu estou levando eles? Nós devemos ser como São João Batista, uma voz que grita no deserto, preparar o caminho para o Senhor. Arrumar a vida desse jovem, levá-lo para o caminho certo, fazer com que o coração dele se abra para Deus, para que ele seja um discípulo de Deus, de Jesus Cristo. Para que ele siga a Igreja Católica e vá nas missas e se engaje numa pastoral. E é isso que todo catequista deve fazer. E eu vou falar aqui sobre outras aulas mais especificamente sobre isso, sobre essa questão do catequista. Então, tá vendo que bonito isso aqui que vai falar? Ó? Então, fazer a criança ocupar primeiro da vida em Deus. Porque senão, se a religião não ocupar o primeiro lugar, vai ser a última. Ele vai buscar Deus por último. Então, já nas primeiras aulas de catequese, quando a turma inicia, conhecer a criança, também vamos falar aqui sobre isso, na próxima aula, o amor pelos alunos. Então, acompanhe os outros vídeos até o final. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Só para encerrar aqui mais uma coisa, para não esquecer. Quando eu comecei a dar formação para os catequistas, alguns que iniciou na paróquia, pré-catequese, perseverança, eu usei as 3 primeiras aulas desse livro, essas que eu estou iniciando aqui. E eu falava, qual é a diferença de um professor para um catequista? Muitas, muitas. O que é em comum entre eles é a educação, é o ensino. Então eles vão transmitir conhecimento. Mas qual é o conhecimento que o professor ele transmite para o aluno? Os da ciência. Então, matemática, história, português, sobre uma área específica. O professor é uma das vocações mais importantes, uma das profissões mais importantes, porque ele vai formar todas as outras. Vai formar o médico, o policial, o bombeiro, o engenheiro, até o padre vai fazer faculdade de filosofia e teologia, todas. Mas, para você ser um homem de bem, para você fazer as coisas bem, para você ter uma profissão, que é uma coisa grande, é uma coisa importante. Muitos pais se preocupam em dar uma boa educação para os filhos, em colocar na faculdade, numa boa escola. Isso não é ruim, isso é excelente. Mas o catequista faz algo maior do que isso. Porque enquanto o professor forma para você ser um homem de bem, ser uma pessoa formada na tua área, o catequista ele forma a tua alma,
para que você seja um homem e uma mulher de Deus. Então, o corpo vai passar, a tua profissão vai passar, a tua vida vai passar, mas a tua alma é eterna. E é isso que o catequista está formando, para você viver a eternidade com Deus. E se você for um bom cristão, um bom católico, você vai ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom psicólogo, um bom professor, um bom padre, uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Você vai ser isso. Mas se você não for um bom cristão, como é que você vai ser um bom na sua área? Então, formar um cristão de verdade, formar um católico de verdade é o que o catequista faz. Ele forma a alma da pessoa, da criança, do jovem, do adolescente, do adulto. Então, olha o papel do catequista. Olha que profundo isso. Então, você está numa das principais colaborações na tua paróquia. E você quer pai e mãe na tua família. Então, pensa muito nisso, né? O catequista é aquele que forma a alma das pessoas, que forma a alma para Deus, que leva as pessoas para Deus. E aí, tem um papel maior do que esse? Se o do professor é um dos maiores, o do catequista ainda mais. E se um catequista, se um professor for um catequista, se um professor amar os alunos, amar a Deus, ser um católico de verdade na sua escola, na sua área de trabalho, você vai conseguir muito resultado. Porque você está formando uma pessoa para Deus. Aí você fala, padre, não posso falar de Deus lá na escola. Seja Deus para essa criança. Mostre Deus para ele, sem precisar falar, mas sendo na tua paciência, no teu amor pelos alunos, no teu amor em dar aula. Então tem tantas formas. Acredito que esse curso aqui sobre os catequistas vai ajudar até você que é professor. Todo grande professor por trás tem um grande catequista. Uma pessoa que ama o que faz, que ama a Deus, uma pessoa correta, que ama os alunos. Então, espero que esse curso te ajude, essas aulas te ajudem. Se você assistiu esse vídeo até o final e te ajudou essa primeira aula, que foi bem introdutória, depois eu pretendo fazer algumas lives aqui, então vai ser mais interessante convidar alguém, algum pai, um catequista, e fazer perguntas, e você participar e colocar a tua pergunta lá, tuas dificuldades, ou aonde está dando certo a tua turma de catequese. Então, comente aqui nos comentários, né, deixa aqui a tua mensagem do que você achou dessa aula. Então, a gente se vê na próxima aula que vai falar o tema Amor aos Alunos. Espero que tenha te ajudado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, dá um joinha para esse vídeo chegar a mais pessoas, ative o sininho de notificações e te espero na próxima aula. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal e assista esse vídeo.